Gostaria de convidar você a abrir no livro do nosso profeta Ageu. Ageu, no capítulo 2, no verso 10. Ageu, capítulo 2, no verso 10. O Dudu veio pregando já uns 2 domingos atrás sobre o livro do nosso profeta Ageu, que ensinou e mostrou muitas coisas para nós até agora. E nós vamos finalizar ele aqui nessa noite. E nós vimos aqui as duas primeiras mensagens que o Dudu trouxe para nós no livro de Ageu. E agora nós vamos analisar as 2 últimas mensagens que esse livro tem para nos ensinar. Na primeira mensagem, na primeira pregação, o Dudu fez o papel e o trabalho de chamar a nossa atenção, de chamar Deus, chamando o povo à reflexão dos seus atos, de como eles estavam fazendo com a obra do Senhor. Na segunda mensagem, Deus nos chamando para o trabalho, para colocar a mão no arado. E agora Deus chamando o povo aqui para a santidade. Então, às vezes nós pensamos que o que atrapalha a obra do Senhor de avançar são os recursos. Às vezes a gente acha que é a oposição de pessoas que não querem que nós cresçamos, ou é que a política nos atrapalha de avançar. Mas o que atrapalha a igreja de Deus de avançar, a igreja do Senhor de avançar, a obra de Deus de avançar, é o pecado, irmãos. Deus aqui, Ele não requer de nós apenas rituais religiosos. Deus não requer de nós apenas que nós venhamos para a igreja dele, sentamos nos nossos bancos, fazemos a nossa liturgia e está tudo bem. Deus exige de nós santidade. O que faz a obra do Senhor avançar, o que faz a sua vida e a minha vida avançar, se chama santidade. A palavra de Deus vai dizer que obedecer é melhor que sacrificar. Sem obediência, tudo aquilo que nós colocamos às mãos, irmãos, se torna imundo aos olhos de Deus. Sem a obediência aos mandamentos do nosso Criador, Ele não vai aceitar as nossas ofertas. Ele não vai aceitar a nossa adoração. Ele não vai aceitar a maneira como nós ofertamos. Porque o Senhor primeiro se agrada do ofertante e depois da oferta. Porque o Senhor primeiro se agrada com a vida de quem está adorando, com a vida do adorador, e depois com a sua oferta. Deus está mais interessado naquilo que nós somos do que naquilo que nós fazemos. Porque aquilo que nós somos é mais importante do que aquilo que nós fazemos. Ele conhece o seu íntimo, Ele conhece o meu íntimo. Deus não busca simples adoração, mas como nós lemos aqui, Ele busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Às vezes o simples fato de estarmos dentro de uma igreja ou frequentarmos uma congregação, na nossa cabeça isso parece ser suficiente. Olha, nessa semana eu cumpri o meu papel, eu fui lá na igreja, sentei lá, ouvi a palavra, mas na segunda-feira todos os seus atos, quem você é, não revela aquilo que você fez no domingo. Deus está falando conosco aqui, e o profeta Ageu falando com aquele povo, a partir do verso 10, sobre busca por santidade, sobre alcançar a santificação. E nós sabemos que a santificação é um processo diário que Deus trabalha em nós. Nós não precisamos de libertação. Aqueles a quem o Senhor já resgatou não precisam de libertação. Eles precisam de santificação. Então eu gostaria que você acompanhasse comigo aí primeiramente a leitura, e depois nós vamos fazer a exposição dela, versículo por versículo. Ageu, no capítulo 2, verso 10. Em 18 de dezembro do 2º ano do reinado de Dário, o Senhor enviou esta mensagem ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunte aos sacerdotes sobre a lei. Se alguém levar em sua roupa a carne consagrada de um sacrifício
E se por acaso a roupa tocar num pão, no ensopado, em vinho, em azeite ou em qualquer outro tipo de alimento, esse alimento também não se tornará consagrado? Não, responderam os sacerdotes. Em seguida, Ageu perguntou: se alguém se tornar cerimonialmente impuro ao tocar num cadáver e depois tocar nos desses alimentos, o alimento ficará contaminado? Sim, responderam os sacerdotes. Em seguida, Ageu perguntou: se alguém se tornar cerimonialmente, então Ageu disse, 14, então Ageu disse: é o que acontece com esse povo e com esta nação, diz o Senhor. Tudo o que fazem e oferecem é contaminado por seu pecado. Vejam o que estava acontecendo com vocês antes de começarem a lançar os alicerces do templo do Senhor. Quando esperavam uma colheita de 20 medidas, colhiam apenas 10. Quando esperavam tirar 50 medidas da prensa de uvas, tiravam apenas 20. Enviei ferrugem, mofo e granizo para destruir tudo que vocês trabalharam para produzir. E, no entanto, vocês não voltaram para mim, diz o Senhor. Pensem nesse 18 de setembro, o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor. Sim, pensem bem. Eu lhes faço uma promessa agora, enquanto a semente ainda está no celeiro e suas videiras, figueiras, romãzeiras e oliveiras ainda não deram frutos. Mas de hoje em diante eu os abençoarei. Naquele mesmo dia, 18 de dezembro, o Senhor enviou mais uma mensagem a Ageu. Diga ao governador de Judá, Zorobabel, que estou prestes a sacudir os céus e a terra. Derrubarei tronos e destruirei o poder de reinos estrangeiros. Derrubarei os carros de guerra e seus condutores. Os cavalos cairão e seus cavaleiros matarão uns aos outros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, honrarei você, meu servo, Zorobabel, filho de Sealtiel. Farei que você seja como um anel de selar em meu dedo, diz o Senhor, pois eu o escolhi, eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Vamos fazer mais uma oração? Curva a sua cabeça. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra e por este momento. Que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa hora, trazendo a nossa mente cativa para a tua palavra. Guia, Senhor, nos guia pela tua palavra, fale aos nossos corações, que eu possa, Pai, nesse momento diminuir e apenas a tua glória crescer. Pai, me usa como instrumento teu para levar a tua mensagem aos meus irmãos, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém e amém. 2 meses e 3 dias depois da segunda mensagem de Deus para com Ageu, ele volta a falar com Ageu, e o profeta fala em nome de Deus. É interessante aqui que não parte de Ageu toda essa situação. Deus fala com Ageu para que ele possa falar com o povo. Deus dá a ele uma direção e ele se dirige ao povo. Não é Ageu que é o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos é o Deus Todo-Poderoso. Yahvé, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E esse Senhor Todo-Poderoso, esse soberano, ele fala com Ageu: Ageu, eu preciso que você vá lá até os sacerdotes e perguntem para eles, questione eles sobre a questão de contaminação e purificação. Quem ensinava a lei ao povo eram os sacerdotes. Quem ficava responsável de dar as diretrizes eram os sacerdotes. Eles eram os professores quando as questões eram as leis mosaicas. Sempre que alguém tivesse dúvida em algum ponto, quem que eles iam procurar? Eles iam procurar o sacerdote. Era eles que vocês deviam socorrer, ir até eles. Então os profetas daquela época, eles recebiam novas revelações de Deus, ao passo em que os sacerdotes tinham a palavra final sobre o significado da lei. Então Deus falava ali com Ageu, com os profetas daquela época, e o sacerdote era essa pessoa encabida de ter a palavra de Deus, de falar o significado da lei, de mostrar para o profeta a lei. Ageu, portanto, aqui não quer criar uma nova regra, fazer uma nova lei. Não, Ageu está interessado em mostrar a maneira correta de compreender um aspecto particular da lei. Então ele pergunta aos sacerdotes essas duas perguntas, a primeira sobre santidade e a segunda sobre contaminação. E aí eu gostaria de que você acompanhasse comigo aqui
o verso 12, Ageu 2:12. E a primeira coisa que nós vemos aqui é que as coisas santas não têm poder para tornar as coisas puras santas. Verso 12: se alguém levar em sua roupa a carne consagrada de um sacrifício, e se por acaso a roupa tocar no pão, no ensopado, em vinho, em azeite, ou em qualquer outro tipo de alimento, esse alimento também não se tornará consagrado? E qual foi a resposta dos sacerdotes? Não se tornará. Interessante entender isso aqui, quando nós olhamos para todo o Antigo Testamento, quando ali os israelitas iam fazer um sacrifício, o que eles faziam? Olha, vamos pegar aqui um cordeiro sem mácula, sem mancha, e oferecer no altar do Senhor. Aquele animal era levado em sacrifício, e ele era considerado o quê? Santo. Ele era um animal exclusivamente separado para Deus. Então chegava ali no altar, ele era oferecido a Deus como sacrifício. A carne ali daquele animal podia até ser usada pelos sacerdotes, porém eles precisavam ter cuidado, e a palavra de Deus vai falar sobre isso, né? Sobre a maneira de comer, sobre o lugar onde eles poderiam comer, o que eles iam fazer com o resto. Mas se uma veste santa, essa veste que transportava essa carne, tocasse em algum alimento, esse alimento não era santificado. Esse alimento, com o contato, essa roupa em contato com aquele alimento impuro, não tornava aquele alimento puro, não tornava aquele alimento santo. O significado aqui é claro para nós. A santidade não tem como ser transmitida de um objeto para qualquer outra coisa. É impossível. Não tem como. Nós vemos, hoje em dia, atualmente, pessoas acreditando nisso. Que um objeto tem o poder de nos santificar. Que se eu andar com um copo que foi orado, ou tomar a água de um copo, eu estarei puro. Não encontramos na palavra do Senhor contexto para acreditarmos nisso. Que se eu pegar a roupa que o Gustavo vestiu e colocar em mim, eu serei curado. As pessoas, quando olham para os homens de Deus que fizeram isso na Bíblia, interpretam isso da maneira errada. Interpretam isso como se isso fosse místico também nos dias de hoje. Aqui, Ageu faz uma pergunta para eles: olha, se essa roupa santa aí tocar em algum alimento, esse alimento fica santo? Sacerdotes, não. Porque não tem como. Segundo lugar, as coisas imundas têm o poder de contaminar as coisas santas. Verso 13. Em seguida, Ageu perguntou: se alguém se tornar cerimonialmente impuro ao tocar num cadáver e depois tocar num desses alimentos, o alimento ficará contaminado? O que eles responderam? Sim, ficará contaminado. A gente sabe disso. O contato com o cadáver ocasionava o que naquela época? Grave impureza. Não se podia tocar no cadáver. A pessoa tinha que ir lá, passar por uma purificação, com água depois de 7 dias. Né? Durante todo aquele tempo, né? Tudo que a pessoa tocava se tornava o quê? Impuro, era imundo. E a lição, mais uma vez, para nós é clara. Se a santidade não se transmite de uma pessoa para outra, de um objeto para outro, o pecado é o oposto. O pecado pode sim contaminar o seu coração, contaminar a sua vida, porque o pecado ele é contagioso. Uma coisa sobre a santidade, que ela não é refletida por osmose. A minha santidade não consegue alcançar você só pelo fato de eu te tocar, de eu pegar na sua mão. Isso não é possível. Agora o meu pecado te alcança. O pecado é contagioso. O pecado ele é mortal. E é interessante citar esse exemplo, porque pensem comigo, eu tenho saúde, o meu filho está doente, eu consigo passar a saúde para ele? Não, mas o meu filho pegou Covid, ele consegue passar a Covid para mim? Ageu faz duas perguntas. Olha, se uma roupa santa tocar em um alimento impuro, santifica esse alimento? Não. Se uma pessoa impura tocar no alimento, ele se torna impuro? Sim. É isso que o pecado faz nas nossas vidas.
infinitamente mortal e contagioso. Ele contamina. Se eu, com a minha santidade, se eu luto por santificação todo santo dia, e eu toco em você e eu não consigo fazer com que essa santificação te alcance, se eu for uma pessoa pecadora, eu consigo te fazer pecar. Eu vou chamar o Reinaldo. Reinaldo, vem aqui do meu lado, deixa eu te contar aqui um negócio aqui. Não é fofoca não, é uma situação. Ele já pecou. Terceiro, é aqui uma profunda aplicação espiritual, verso 14. Então Ageu disse: é o que acontece com esse povo e com essa nação, diz o Senhor. Tudo o que fazem e oferecem é contaminado por seu pecado. Então aquele santuário desmoronado, toda aquela situação de só ficar na base, aquilo ali era como se fosse um cadáver. Tudo que aquele povo tocava se tornava imundo. Se eles oferecessem sacrifício, esse sacrifício não seria aceito. Se fizessem um culto ali, aquele culto seria anulado. Não valeria de nada, porque tudo era imundo. Logicamente que para aquele templo voltar a ser um templo vivo, o que as pessoas precisavam fazer? Restaurá-lo. Restaurá-lo perfeitamente, como era antes. Querido, o que nós precisamos fazer nessa noite para voltar a cultuar o nosso Deus? Limpar o nosso templo, fazer ele voltar a ser como era antes. Como ele era antes. Quando nós conhecemos o nosso Jesus, a alegria de estar na igreja, a alegria de botar a mão no arado, a alegria de fazer as coisas de Deus funcionarem. Porque aquele povo estava se comparando, eles eram comparados a um cadáver. Tudo que eles colocavam a mão era impuro, nada dava certo. Deus não aceitaria culto nenhum daquele povo. Como eu disse aqui na introdução, Deus não está preocupado com a nossa oferta, mas sim com o ofertante, com as nossas vidas. Você pode servir a tua igreja, você pode tocar na igreja, você pode pregar na igreja, mas como está a sua vida? Como está a vida de quem oferta? E a negligência da liderança sacerdotal daquela época fez o quê? Contaminou toda a nação. Olha, nós que estamos na frente da igreja, a responsabilidade que nós temos de poder contaminar toda a congregação, de poder contaminar quem está ao nosso redor com o nosso pecado. Nós lutamos e buscamos a santificação e pregamos a palavra de Deus para que ela alcance outros corações. Mas a minha santidade não conseguirá refletir em outra pessoa com um simples toque, mas o meu pecado contamina ela. A nossa responsabilidade é infinitamente maior por causa disso. Porque uma nação inteira pagou por uma liderança em pecado, pelos sacerdotes que estavam em pecado, porque tudo se contaminou. Deus escolheu Israel, falou: Israel, você vai ser meu. Eu te chamei pelo nome. Você é meu. E o que Israel fazia? Se tornou uma nação impura, prostituta. Tudo que eles colocavam à mão, inclusive as ofertas deles, eram impuras. Deus dá essa ordem para Ageu, dá essa profecia para Ageu. Fala com Ageu para que ele falasse assim com o povo, a respeito dessas coisas que nós estamos falando aqui. E ele vai admoestar agora, aqui, essa segunda parte, uma admoestação solene. E eu gostaria que você acompanhasse comigo o verso 15 e o 16. Vejam o que estava acontecendo com vocês antes de começarem a lançar os alicerces do templo do Senhor. Quando esperavam uma colheita de 20 medidas, colhiam apenas 10. Quando esperavam tirar 50 medidas das prensas de uvas, tiravam apenas 20. Tem um homem chamado Wilson de Souza Lopes, que tem uma frase que é a seguinte: olha, quem não tem memória, não tem história. Quem não tem história, não tem gratidão. Quem não tem gratidão, não tem o que agradecer. Nós precisamos voltar os nossos olhos para o passado, a fim de ler o presente e preparar-nos para o futuro. A gente precisa entender o que está acontecendo, olhando para o passado e vendo os nossos erros, sabendo que na nossa frente o Senhor colocou nas nossas mãos a obra dele. Nós precisamos considerar essas coisas.
Voltar os olhos para o passado nos ajuda a entender o presente, nos ajuda a marchar rumo a um futuro de santidade, mas para isso eu preciso pensar sobre essas coisas. Como ele disse aqui, se não tenho memória, não tem história, sem história não tem gratidão. Quem não tem gratidão não tem o que agradecer, e nós somos infinitamente gratos porque alguém morreu numa cruz para nos salvar, para te salvar e para me salvar, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus em sua rica misericórdia nos deu vida. Então nós precisamos ter os nossos olhos abertos, e o que o povo do Senhor precisa discernir é qual o entendimento, o que nós precisamos pensar, o que nós temos que refletir sobre a maneira como nós tratamos a obra do Senhor. Então, em primeiro lugar, essa negligência da obra de Deus, que faz o quê? Acarreta sérios prejuízos. Olha aqui, a construção do templo havia ficado parada por 16 anos. O povo lançou ali os fundamentos e depois abandonou por causa das dificuldades. Isso parece como uma coisa que a gente vive. Você começa a fazer alguma coisa na sua vida, qualquer dificuldade você nem separa. Eu tinha um sério problema. Eu começava a fazer as coisas quando eu era mais jovem e parava. E mesmo depois de ter a disciplina de terminar as coisas, se vocês forem perguntar para minha mãe, ela vai falar que eu começo as coisas e não termino, porque isso ficou marcado para ela. Ela pagava um curso para mim, eu ia só na metade e não terminava. Eu quero começar a fazer tal coisa, eu começava e não terminava. A gente tem um senso muito frágil das coisas. Qualquer dificuldade consegue nos parar. E o que aconteceu com esse povo? O Dudu falou um pouco na semana passada. Eles começaram a correr atrás de seus próprios interesses, construindo suas casas com requinte de luxo, enquanto a casa do Senhor permanecia em ruínas. Então é assim, olha, não, vamos comprar um piso para a igreja. Não, mas vamos comprar um piso mais em conta, irmãos. Mas na minha casa eu coloco um piso de porcelana. Não, vamos pintar a igreja com essa tinta aqui que é mais barata, mas na minha casa eu pinto com a melhor tinta. Era isso que aquele povo estava fazendo. Eles tinham abandonado a casa do Senhor e focando simplesmente nas casas deles, nas coisas deles. Então, esse desprezo pela casa do Senhor fez o quê? Desencadeou o desgosto de Deus. Então, o que aconteceu com aquele povo? Deus, com a sua manifestação, começou a subtrair o trabalho deles. Diminuiu 50% do trigo, 60% do vinho. Então, os campos foram afetados, as lavouras foram diminuídas. O pecado deles começou a ruir tudo aquilo que eles tocavam. Tudo aquilo que eles colocavam a mão não dava certo. Às vezes nós olhamos hoje para certas situações climáticas, lavouras que são destruídas, e a gente pensa, será que isso é o castigo de Deus? Quanto disso que acontece hoje é o castigo do Senhor? Essas secas, as inundações. É importante a gente lembrar aqui que esse povo, ele retornava de um cativeiro. O Dudu falou isso aqui também domingo retrasado. E o propósito deles era qual? Esdras capítulo 1, verso 5. Eles fizeram promessas de votos que se engajariam nessa obra. Porém, o tempo e a dificuldade fizeram com que eles não fizessem. Aí você lembra aí na sua mente aí, quando você falou assim, não Senhor, agora eu vou estar na tua casa. Vou fazer aquilo que o Senhor me chamou. Deu 2 semanas, você já não vem mais na igreja. Não, Senhor, que agora você é dizimista fiel. O que entrar na minha mão, o Senhor me abençoou, o Senhor deu um trabalho. O que o Senhor colocar na minha mão, eu vou doar na igreja. Aí o Senhor abençoa e você não cumpre o seu voto. Qual foi o voto que você quebrou com o Senhor? Qual foi a dificuldade que te fez esquecer do voto que você fez com o Senhor? Porque os votos feitos na doença não são cumpridos na saúde. Os votos que eles são feitos em tempo de campanha, eles não são cumpridos quando a abundância chega. Quando nós estamos perecendo e o dinheiro não vem, fazemos votos com o Senhor,
Mas quando o nosso celeiro está cheio, nós esquecemos daquele voto. Se nós conseguíssemos cumprir com a quantidade de votos que é feito com o Senhor, talvez nem haveria mais fome no mundo. E Ele com certeza recompensaria aqueles que dão duro pela obra dEle, aqueles que têm a mão aberta para a obra dEle. Segunda coisa, o pecado atrai inevitavelmente a disciplina de Deus. Verso 17: enviei ferrugem, mofo e granizo para destruir tudo que vocês trabalharam para produzir. Esses três desastres que o Senhor envia, repara que Ele não afeta os homens. Afeta quem? As plantações, né? O juízo de Deus estava sobre quem? A natureza, mas também sobre o povo, para disciplinar o povo dele. O castigo de Deus, ele vem para que aquele povo pudesse se arrepender. O castigo de Deus vem para que aquele povo colocasse a mão na consciência e pensasse: aonde nós estamos indo? A gente acha que o nosso pecado vai ficar impune, mas o pecado não permanecerá impune. E o pior é que quando é o povo de Deus que peca, esse pecado ele é maior ainda. Quando o descrente peca, ele peca sem entender, sem saber, ele não acredita, mas quando o crente peca, é pior que o pecado de quem não acredita. Os pecados do crente são os mestres dos pecados. O pecado do crente é mais grave, ele é mais hipócrita, ele é mais danoso que o pecado de quem não acredita. Ele é mais grave porque ele peca contra quem? Contra Deus, contra alguém que é um conhecimento maior. Ele é mais hipócrita porque a gente fica aqui pregando, denunciando o pecado, mas pecamos no nosso íntimo, quando ninguém está vendo. Quando você acha que ninguém está vendo. E quando nós crentes pecamos, mais pessoas são alcançadas e são atingidas. Mais pessoas são jogadas no abismo. Um dos grandes problemas da nossa geração é achar que o pecado compensa, mas o pecado não compensa. O pecado é uma fraude. Te promete liberdade, mas te escraviza. Te promete prazer e te traz desgosto. Te promete vida e te mata. Romanos vai dizer que todos nós, Deus colocou um senso em nós, mesmo sem irmos a denominação nenhuma, mesmo sem acreditarmos ou frequentarmos qualquer igreja, Deus colocou um senso em nós. Então quando você faz alguma coisa errada, você sabe que você cometeu erro. O pecado é aquele inimigo que estava lá no jardim do Éden, que sopra ao seu ouvido e fala assim: ó, pode fazer isso, não vai dar nada. E quando você faz aquilo, logo em seguida vem o remorso, porque é isso que ele faz. Te promete prazer e te traz desgosto. Às vezes 1 minuto de prazer, 2 minutos de prazer vão te trazer consequências para o resto da sua vida. Porque é isso que o pecado faz. Em terceiro lugar, a disciplina de Deus sempre visa o arrependimento do faltoso. 17, parte B: e no entanto vocês não voltaram para mim, diz o Senhor. Apesar do Senhor fazer todas essas coisas, porque nós sabemos que o propósito de Deus com a sua disciplina não é matar o povo, é trazer ele de volta, é restaurar ele, é trazer o povo de volta. A disciplina de Deus, por mais amarga que ela possa ser, ela traz frutos de justiça, justiça que só Ele pode dar. Só que é doloroso, porém, constatar que esse povo aqui, continuou duro, continuou com o seu coração duro, não se dobrou de maneira nenhuma. E hoje em dia, nós olhamos para povos de diversas nações que passam por muitos problemas e não se dobram, não conseguem se dobrar. Mas chegará um dia, irmãos, que não haverá para onde correr. Chegará um dia que todas aquelas pessoas que zombaram não terão mais para onde correr. Se elas estiverem certas que não existe um Deus, nós aqui estamos no lucro. Se nós fecharmos os nossos olhos e não houver um céu, não houver um inferno, tudo bem.
Se elas estiverem erradas, elas estão perdidas. Se houver um céu e se houver um inferno, essas pessoas estão perdidas. Mas aí esse Deus poderoso, ele vem com a sua graça, que é infinita, e faz uma promessa para esse povo. Verso 18: pensem neste 18 de setembro, o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor. Sim, pensem bem. A obediência, em primeiro lugar, traz bênção certa. Até o versículo 7, nós vemos o profeta olhando simplesmente para trás, fazendo retrospectiva do passado. Mas a partir do verso 18, ele começa a olhar para onde? Para frente. Ele começa a falar que tudo vai ser diferente, tudo vai ser novo agora. A desobediência passada tinha trago juízo e disciplina, mas a obediência presente vai fazer com que esse povo viva um tempo de bênção, viva um tempo de prosperidade, de vitória. Então, se o pecado, ele traz a morte, ele traz a derrota, a obediência é o caminho da bênção, irmãos. Em segundo lugar, traz bênção imediata. Verso 19: eu lhes faço uma promessa agora, enquanto a semente ainda está no celeiro, e suas videiras, figueiras, romãzeiras e oliveiras ainda não deram frutos, mas de hoje em diante eu os abençoarei. Ageu estava pedindo para aquele povo confiar em Deus. Estava falando para que aquele povo tivesse uma relação mais próxima com Deus. Confie no Senhor, que a próxima colheita vai dar tudo bem. Ele não está falando como alguém que entende, ele não era um engenheiro agrônomo, ele não era alguém que entendia de arar o solo. Não era disso. Ele estava falando com um profeta de Deus. Tratava-se de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas lhe serão acrescentadas. Se vocês forem obedientes, Ele não vai deixar faltar na colheita de vocês. Disso que Ageu se tratava. E fala, desde esse dia, eu lhes faço uma promessa agora, enquanto a semente está no celeiro. Em algumas versões está mais de hoje em diante, em outra está desde esse dia. Isso é uma expressão técnica que naquela época servia para recordar antigos documentos legais. Como você afirmou um compromisso, olha, a partir de agora, desde esse dia, Deus está falando, olha, a partir de agora, eu estou com vocês. Eu vou os abençoar, eu os abençoarei. Deus está dando um significado jurídico. Deus não tem medo de fazer juramentos, ou de fazer promessas para o seu povo. Ele está falando, eu os abençoarei. E esse é o Deus gracioso que nós servimos, irmãos. Nós, salvos em Jesus Cristo, passamos por provações. O Senhor às vezes manda provações para que nós venhamos a voltar para o caminho dele. E mesmo sendo falhos e pecadores, Ele ainda nos promete bênçãos. Ele ainda promete que estará conosco. E aí, para finalizar, uma vitória gloriosa. Capítulo 2, verso 20 a 22 diz assim, olha: naquele mesmo dia, 18 de dezembro, o Senhor enviou mais uma mensagem a Ageu. Diga ao governador de Judá, Zorobabel, que estou prestes a sacudir os céus e a terra. Derrubarei tronos e destruirei o poder de reinos estrangeiros. Derrubarei os carros de guerra e seus condutores. Os cavalos cairão e seus cavaleiros matarão uns aos outros. Aqui é a quarta e última mensagem do profeta Ageu. Ela é dirigida a Zorobabel, governador de Judá. Essa palavra vai trazer encorajamento tanto para o presente, como apontando uma esperança para o futuro. Essa profecia tem tanta aplicação naquele contexto imediato, como também no fim dos tempos. E em primeiro lugar aqui, depois desses versículos, o que nós temos é que os reinos vão colapsar, haverá um colapso nos reinos do mundo. Então esse texto que a gente acabou de ler, se parece com Mateus 24, 29, que está falando que os reinos da terra se destruirão. A mesma mensagem messiânica da vinda do Messias é acompanhada aqui também nesse versículo. E aí a gente precisa destacar 4 coisas aqui nesses 3 versículos. Primeiro, é Deus quem conduz os destinos da história. Quem governa a sua vida, quem governa a minha vida, é o Senhor.
Ele é o Deus soberano. Romanos 11:33. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem deu conselhos ao Senhor? Quem emprestou a Ele para que Ele tivesse que devolver? Ele é o Deus poderoso. Ele é quem dita o destino da nossa história. Segundo, Ele torna nulo os maiores símbolos humanos. A gente olha aquele falando que vai destruir carros, cavalos. Quando olhava para o exército, isso é o que eles tinham de mais forte. Não adianta. Pode ter o maior exército que for, o drone mais altamente tecnológico que for, não adianta. O Senhor torna nulo os maiores símbolos do poder humano. Terceiro, Deus entrega aos homens a sua própria insanidade. Aqui está falando que os cavaleiros vão se matar. Deus está entregando aqueles que já estão condenados nas próprias mãos deles. Por isso tantas guerras, por isso tantos conflitos, as pessoas se matando umas às outras. Quarto, os reinos deste mundo passarão. Ainda hoje, os reinos deste mundo governam muitas vezes inspirados pelo príncipe deste mundo, pelo Deus deste século, agindo no espírito do anticristo. Mas esse trono de violência, mas esse trono que governa hoje, ele terá fim. Ele terá fim. Os reinos deste mundo passarão, e o reino será do Senhor e do seu Cristo, que reinará pelos séculos dos séculos, que reinará eternamente. E em segundo lugar, a vitória triunfante do reino de Cristo. Verso 23. Naquele dia, diz o Senhor: honrarei você, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel. Farei que você seja como um anel de selar em meu dedo, diz o Senhor, pois eu escolhi, eu, o Senhor dos exércitos, falei. Aqueles que achavam que essa profecia era alguma campanha política, de conspiração, contra os persas para promover a ascensão de Zorobabel, eles estavam enganados. Eles são totalmente enganados, porque esses acontecimentos não ocorreram nos dias de vida de Zorobabel. Essas promessas lhe foram feitas como alguém que simplesmente representava a linhagem davídica, pela qual a nossa promessa se cumpriria. Então o texto que nós acabamos de ler é um encorajamento para o presente daquele momento, mas também para o futuro. É um texto messiânico. Ageu é como se ele estivesse nos mais altos lugares, tendo uma visão, contemplando com um telescópio da fé a descendência de Zorobabel, vendo Jesus de Nazaré, que haveria de vir ao mundo para estabelecer o seu reino de graça e depois ser consumado o seu reino de glória. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós cremos firmemente que um dia Ele voltará e buscará a igreja dele. Nesse grande dia, meus irmãos, eu quero encontrar com vocês nas nuvens dos céus. Quero estar com vocês nesse grande dia. O Senhor falou aos nossos corações nessa noite sobre obediência, sobre santidade. Qual tem sido a maneira que nós estamos lidando com a obra de Deus, vivendo as nossas vidas? A palavra de Deus tocou meu coração hoje, eu acredito que tenha tocado o seu. Durante essa semana, medite sobre isso, pense sobre isso. Leia o livro do profeta Ageu, porque nós temos um Deus que sem santidade nós não o veremos. Amém? Curva sua cabeça, vamos fazer mais uma oração. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos deu nesta noite de ouvir a Tua palavra. Senhor, apesar de falhos e pecadores, o Senhor, a Tua graça nos alcança. Pai, a Sua graça tem o poder de transformar todas as coisas, Senhor. Obrigado porque o Senhor deixou a Tua revelação para nós, para nos guiar, para nos mostrar o caminho. Senhor, que se o meu coração, Pai, em algum momento quiser abandonar o Teu reino, Senhor, não deixe. Me livra de tal tentação, me livra do mal, Senhor, livra os meus irmãos do mal. Nos dê um coração obediente, Senhor.
obediente à Tua palavra, obediente aos Teus mandamentos. Nos santifica dia após dia, Senhor, na Tua palavra, para que venhamos enxergar quem o Senhor é. Senhor, e que o Senhor possa nessa hora e nessa noite colocar na nossa mente que naquele grande dia será uma vitória gloriosa que nós alcançaremos em Ti. Estaremos juntos de Ti, Senhor, num lugar que não haverá mais dor, mais choro, mais tristeza, mas um lugar ao Teu lado para sempre e eternamente. Nós acreditamos, Senhor, que o Senhor é o nosso Rei, que governará de eternidade em eternidade. Por isso, limpa, Pai, as nossas mãos, purifica os nossos corações. Amém. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém. Pastor Carlos.